Após mais de 2 anos e meio desde que Putin iniciou a guerra na Ucrânia, ele não parece estar mais perto da vitória. E a cada dia que passa, as ambições de Putin enfraquecem não apenas sua posição política, mas os alicerces do país que ele quer retornar à glória. Putin quebrou seu próprio país. A contagem regressiva para o colapso da Rússia começou e o tempo de Putin está acabando. Mesmo com os problemas na Ucrânia, a Rússia continua sendo uma das maiores potências políticas mundiais, não é mesmo? Embora possa ser verdade no momento, a liderança falha de Putin na guerra e fora dela criou as condições para um colapso iminente do qual a Rússia talvez nunca se recupere de fato. Tudo começa com a economia da Rússia. Superficialmente, a Rússia parece estar se saindo bem com a guerra na Ucrânia. Em abril de 2024, a British Broadcasting Corporation relatou dados do Fundo Monetário Internacional sugerindo que a Rússia estava a caminho de um crescimento muito mais rápido do que muitos países europeus em 2024. O Fundo Monetário Internacional afirmou que as exportações de petróleo se mantiveram estáveis e que os gastos do governo contribuiriam para um crescimento econômico de 3,2% até o final do ano. O Fundo Monetário Internacional afirmou que 2025 pareceria bom para a Rússia, sugerindo que o crescimento de 1,8% previsto para o ano provavelmente seria maior. Em contraste, a organização acredita que o Reino Unido alcançará apenas 0,5% de crescimento até o final de 2024, mostrando que a Rússia parece estar superando economicamente seus rivais europeus. Contudo, esses números não revelam a real história da turbulência econômica que assola a Rússia atualmente. O Fundo Monetário Internacional desconsidera que Putin transformou a economia russa em uma que depende quase totalmente da guerra. Segundo o economista sueco Anders Aslund, em artigo para o Project Syndicate, a Rússia enfrenta desafios tecnológicos, financeiros e demográficos pouco compreendidos. Sobre as finanças, ele afirma que as sanções impostas à Rússia por muitas nações ocidentais diminuíram o produto interno bruto do país entre 2% e 3%. Isso é um problema para Putin, pois condena a Rússia à estagnação econômica e pode afetar sua capacidade de financiar a guerra contra a Ucrânia, afirma Aslan. Ele complementa dizendo que o produto interno bruto russo caiu de 2,3 trilhões em 2013 para 1,9 trilhão hoje, com o colapso iniciando quando Putin anexou a Crimeia. Aslan afirma que há inflação oculta na Federação Russa, com preços subindo 9,1% ao ano, enquanto as taxas de juros dispararam para 19%. Então há a Reserva Nacional da Rússia a considerar. Restam apenas 55 bilhões de dólares de um pico de 183 bilhões em 2021. A guerra na Ucrânia esgotou essa reserva, com Aslan observando que a Rússia provavelmente gastará 10% de todo o seu produto interno bruto no esforço de guerra em 2024. Esses não são sinais de uma economia saudável. A situação é tão ruim que The Hill profetiza um colapso econômico na Rússia já em 2025. A miséria e o descontentamento social vão crescer na Rússia conforme sua economia afunda, especialmente quando Putin ficar sem recursos para manter sua máquina de guerra, afirma a publicação. A guerra está esgotando as reservas da Rússia, que opera sob o peso de sanções massivas e está ficando sem o dinheiro necessário para continuar, apesar dos números aparentemente positivos de crescimento econômico. Então, o que isso tem a ver com o colapso russo? Quer a guerra se estenda até 2025 ou acabe logo, os cofres da Rússia estão tão vazios que pouco resta para atender às necessidades da população. O povo russo enfrenta uma crise do custo de vida, sem conseguir empréstimos devido às altas taxas de juros. A guerra na Ucrânia drenou tanto a Rússia que ela está à beira do colapso. Já vemos sinais disso na infraestrutura nacional. Em fevereiro de 2024, a NBC News publicou um artigo destacando o quão ruins as coisas estão ficando em casa para o russo comum. Ele contou sobre Helena Greshkaya-Silko, de 51 anos, que quase morreu de frio no inverno passado em seu apartamento de um quarto. Morando em Novosibirsk, na Sibéria, ela presenciou temperaturas de até menos 20 graus Celsius em janeiro, porém ela não conseguia aquecer bem sua casinha. Acidentes em 11 e 17 de janeiro deixaram as baterias de aquecimento geladas. Canos de água quente estouravam e defeitos nos sistemas de aquecimento impediam a distribuição do calor.
Esses problemas de infraestrutura não estão relacionados à Ucrânia, mas sim à falta de investimento em infraestrutura vital. De onde viria o recurso para esse investimento? Putin está gastando tudo em sua operação militar especial. A história de Gretskaya Silko não é única. É só um retrato do pesadelo de infraestrutura da Rússia em 2024. A situação evidencia que a Rússia ainda opera com infraestrutura e armamentos da era soviética, necessitando urgentemente de melhorias que não estão sendo implementadas. Grande parte dessas redes foi construída durante a era soviética, nas décadas de 1970 e 1980, afirma o economista russo Igor Lipsitz. Ele segue afirmando que a infraestrutura está muito desgastada e necessita de substituição. Mas é dinheiro, investimento e trabalho. Então ninguém está fazendo isso, afirma o economista. Putin está fazendo promessas vazias para resolver os problemas. Em outubro de 2024, a Fundação Jamestown relatou uma visita de Anatoly Serechev, enviado presidencial russo, ao Distrito Federal da Sibéria. Durante um discurso, Serechev afirmou que Putin considerava a questão da infraestrutura importante o suficiente para supervisionar pessoalmente os esforços de melhoria, mas nada parece estar acontecendo. A Fundação Jamestown diz que o inverno de 2023 a 24 viu a Rússia ser atingida por 577 incidentes importantes que afetaram a infraestrutura crítica em 59 de suas regiões. Não só regiões remotas como a Sibéria foram impactadas. Moscou sofreu 31 desses incidentes, evidenciando que mesmo a cidade mais rica da Rússia opera com infraestrutura precária. Anualmente, há 7.000 incidentes causando problemas com a infraestrutura de aquecimento da Rússia, segundo a expansão dos registros. Quase todos são causados pelo desgaste da infraestrutura, segundo a Fundação Jamestown. E o mais alarmante para Putin, esses incidentes provocaram uma onda de insatisfação pública nos Urais e na Sibéria. A Rússia também enfrenta um possível colapso ferroviário após a invasão da Ucrânia na Oblast de Kursk. Putin dedicou uma grande parte da frota ferroviária de Moscou para transportar soldados para Kursk. Muitos desses trens foram abandonados. As sanções também restringiram a capacidade russa de obter peças para manter sua antiga infraestrutura ferroviária funcionando. É a situação do aquecimento novamente. O que a Rússia tem é muito velho para durar muito mais tempo. Então qual é a situação até agora? A Rússia investiu enormes quantidades de dinheiro na guerra, deixando pouco para lidar com seus amplos problemas de infraestrutura. Segundo a Fundação Jamestown, a falta de investimento não é novidade. Isso é destacado quando a Rússia gasta bilhões em uma guerra que prejudica o país. O descontentamento cresce entre a população russa e a propaganda de Putin não distrai do fato de que muitos russos estão congelando em suas casas. O povo russo oferece outro sinal de que a Rússia está à beira do colapso. Porém, o problema não é somente a insatisfação deles com o líder. A Rússia enfrenta uma realidade em que não há pessoas suficientes para manter o país funcionando adequadamente. The Hill indicou isso ao analisar a economia instável da Rússia. Ele indica que ondas de russos saíram do país meses após Putin começar sua operação militar especial. Aproximadamente 1 milhão de profissionais russos escaparam para o exterior, possivelmente para escapar do recrutamento no exército russo. Quanto aos que ficaram e entraram no exército, seja pela mobilização ou atrativo de contratos militares, mais de 720 mil estão mortos ou feridos devido ao combate contra a Ucrânia. São 1,7 milhões de russos, principalmente homens, que ou não estão mais aqui ou podem estar muito feridos para contribuir para a sociedade russa. Putin causou esse problema ao longo dos últimos quase 3 anos, e a crise demográfica da Rússia se agrava. Enfrenta um enorme problema demográfico que está mudando a própria face da Rússia. Segundo o Atlantic Council, em 2023 aproximadamente 30% da população do país não era russa. Isso pode não parecer uma quantidade tão grande, até você perceber que o segmento não russo está crescendo a uma taxa muito mais rápida do que o segmento russo. Aproximadamente 70% dos russos moram nos centros urbanos do país, onde tem menos filhos do que os cidadãos das aldeias e pequenas cidades. Segundo o Conselho Atlântico, vários grupos étnicos minoritários da Rússia têm taxas de natalidade muito acima da média russa. Números oficiais indicam que o alto número de mortes russas na guerra da Ucrânia pode levar a um boom de natalidade entre os russos nativos em resposta. Mas isso está longe de ser garantido, especialmente porque a Rússia luta sob políticas de guerra
que minam o próprio conceito de crescimento populacional. A mobilização matou centenas de milhares de russos. Há uma relutância generalizada em ter filhos no país, e quem poderia culpar os futuros pais por isso? Esses pais não só trariam crianças para uma Rússia cada vez mais perigosa, como também arriscariam a unidade familiar ser destruída se Putin promulgar nova rodada de mobilização. A taxa de natalidade da Rússia no primeiro semestre de 2024 foi a mais baixa em 25 anos, evidenciando que os russos não querem criar famílias em seu próprio país. Até o Kremlin está em pânico com esses números. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, afirma: "Isso é catastrófico para o futuro do país. A taxa de natalidade está em um nível extremamente baixo, 1,4 nascimentos por mulher, de acordo com a Fortune. Ecos da União Soviética pós-colapso são vistos na Rússia atual com péssimas condições econômicas e queda nas taxas de fertilidade, enquanto o país tenta se recuperar de décadas sob liderança soviética. Estamos vendo o mesmo sob Putin, indicando que os russos sabem o que está por vir. O país está quebrado e as políticas de Putin não ajudam muito. Mesmo desconsiderando a guerra, ele tomou ações que impedirão o crescimento populacional da Rússia. Em outubro de 2024, o governo russo reduziu sua cota para permissões de residência concedidas a estrangeiros para cerca de 5.500, metade do que eram em 2023, quando eram 10.600. É uma pequena medida que pode estar alinhada com o desejo de Putin de resolver o problema demográfico da Rússia, mas também surge em um momento de escassez de mão de obra no país. A Rússia enfrenta escassez populacional e Putin ativamente impede a imigração para o país. A Rússia não pode sustentar este ciclo, pois a guerra está matando centenas de milhares em um momento em que as pessoas estão optando por não formar famílias. Sem se importar em ficar sem mão de obra para manter seu país funcionando, Putin pode em breve ficar sem soldados para sua operação militar especial. Isso já pode estar acontecendo. Muito já foi dito sobre o crescente desespero de Putin no contexto da guerra. A campanha durou tanto que a Rússia agora é obrigada a usar tanques soviéticos ainda mais antigos que sua infraestrutura desgastada. Alguns, como o T-55, agora comum na Ucrânia, têm mais de 65 anos. Putin enfrenta escassez de equipamento antigo, segundo o economista, agravando sua situação. Dos 1.530 tanques que o ex-ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, se gabou que a Rússia havia entregue ao longo de 2023, 85% eram tanques da era soviética. Os estoques estão diminuindo, deixando Putin cada vez mais desesperado. Para manter sua máquina de guerra, Putin precisa investir ainda mais dinheiro da Rússia na produção de armamentos, agravando os problemas de infraestrutura e qualidade de vida do país. Adicione esses. Somando a escassez de equipamentos aos problemas de mão de obra, a Rússia fica cada vez mais ansiosa, a ponto de se colocar totalmente dependente da Coreia do Norte. Diante da rejeição quase total do Ocidente por suas ações na Ucrânia, Putin foi obrigado a se aliar à Coreia do Norte, que conhece bem a sensação de isolamento. Isso já deveria fazer você refletir. A Coreia do Norte é governada por um tirano que supervisiona um país onde 42% da população está desnutrida, com milhões vivendo em extrema pobreza. Ter a Coreia do Norte como aliada é questionável, especialmente considerando como a retórica do presidente Kim Jong-un o tornou um alvo claro para o Ocidente. Porém, é o país com o qual Putin assinou um pacto de defesa cooperativa em junho de 2024, afirmando que cada um auxiliará o outro se um deles for atacado em seu próprio território. A Rússia aproveitou rapidamente este pacto. Quando a Ucrânia invadiu a Oblast de Kursk, Putin chamou seu novo aliado norte-coreano para fornecer tropas e equipamentos para repelir o ataque. Entre 11 e 12 mil soldados norte-coreanos chegaram à Rússia em outubro e novembro, com a maioria provavelmente participando do contra-ataque em Kursk, que conta com 50 mil soldados no momento. Você pode pensar que isso é apenas a Rússia fortalecendo-se através de uma aliança. Mas a Rússia realmente está se fortalecendo aqui? Contar com a Coreia do Norte, um pária geopolítico para fornecer soldados ao seu exército debilitado, é revelador. Putin quer evitar uma segunda rodada de mobilização na Rússia. Ele sabe que isso apenas intensificaria o sentimento anti-Putin em um país que já enfrenta dificuldades econômicas e de infraestrutura. Pior ainda, a escassez de mão de obra da Rússia pode aumentar a dependência da Coreia do Norte, conforme a guerra avança para 2025,
A Rússia já perdeu mais de 700 mil pessoas na guerra. Perdeu ainda mais devido à fuga de pessoas do país por causa das ações de Putin. Os cerca de 11 mil norte-coreanos que chegam à Rússia para lutar podem ser os primeiros de muitos milhares, sinalizando que a Rússia não tem pessoas suficientes para manter a guerra de Putin. Isso significa que não haverá pessoas para reconstruir a Rússia após o fim da guerra. Além disso, pense no que esse movimento de defesa cooperativa significa para a Rússia daqui para frente. O país agora está submisso a Kim Jong-un, um tirano louco que ameaça repetidamente nações ocidentais muito mais fortes. A Coreia do Norte está se beneficiando ao enviar soldados para a Rússia. Alexander Gabuev, do Centro Carnegie Rússia Eurásia, em Berlim, afirma que a Rússia possivelmente está revelando seus principais segredos militares para conseguir os soldados que Putin necessita urgentemente. Gabuev observa que os soldados norte-coreanos ganharão experiência de combate muito necessária na Ucrânia, se sobreviverem, mas isso é secundário para as capacidades estratégicas que podem obter da Rússia. Essas capacidades podem ser novas armas e tecnologia. Eles também podem ser os segredos por trás das armas nucleares que Kim precisa para respaldar suas ameaças contra o Ocidente. Putin não é estranho à retórica anti-ocidental. Porém, ele se aliou a um parceiro potencialmente instável o suficiente para cumprir as ameaças que Putin faz como bravata. A Rússia já está lutando. Endividar-se com a Coreia do Norte para obter mais soldados só acelerará o colapso que parece cada vez mais inevitável. Ou a Rússia fará o que a Coreia do Norte quer em troca desses soldados, ou, se rebelar, pode se encontrar enfrentando um tirano ainda mais ávido por poder do que Putin. A Rússia está em um estado ruim. A turbulência econômica e a terrível infraestrutura levaram a uma população infeliz. O país enfrenta uma grave crise populacional e agora conta com a ajuda da Coreia do Norte, além de perder milhares de pessoas na guerra da Ucrânia. Tudo isso ocorre enquanto os sistemas políticos ineficazes de Putin desmoronam ao seu redor. A corrupção está por toda parte no Kremlin. Em junho de 2024, Rand discutiu as reestruturações que Putin realizou em seu governo. A maior mudança foi a remoção de Sergei Shoigu do cargo de ministro da Defesa, sendo substituído por Andrei Belyasov. A Rússia afirmou que Putin fez a mudança para aumentar a inovação, de acordo com Rand. Porém, essa afirmação busca ocultar a corrupção que Shoigu inseriu na indústria de defesa russa, muitas vezes com o aval de Putin. A remoção de Shoigu foi seguida por prisões, enquanto Putin busca reprimir problemas que atrasam o progresso da Rússia no desenvolvimento de novas e melhores armas. Lembra que mencionamos a crescente dependência da Rússia em equipamentos da era soviética na Ucrânia? Essa pode não ter sido uma escolha que a Rússia queria fazer. Em vez disso, há indícios de que os sistemas políticos que Putin construiu ao seu redor, através dos quais ele promoveu bajuladores e aliados à frente de funcionários competentes, resultaram em falhas tão grandes nas novas armas da Rússia que ela é forçada a depender do equipamento antigo. A remoção de Shoigu por Putin e a repressão resultante o vem fazendo birra sobre uma situação que ele mesmo criou. Muitas pessoas lucram pessoalmente com a corrupção que percorre o Kremlin. Shoigu conseguiu um novo cargo menos poderoso como secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Isso indica que ele ainda poderá manter alguma influência no setor militar industrial que Putin estabeleceu. A Rússia destina 10% do seu produto interno bruto para gastos com defesa, com uma grande parte beneficiando as pessoas nomeadas por Putin para administrar seu governo. Essa situação é insustentável, com a Rússia enfrentando inflação massiva e altas taxas de juros. A corrupção no Kremlin não é novidade. Conforme afirmado em julho de 2023, Putin governa por meio de uma combinação de medo e favor, subvertendo cinicamente a proto-democracia russa ao criminalizar o dissenso. Ou seja, a Rússia não atingiu seu potencial após o fim da União Soviética. Se algo mudou, foi para pior, com a Rússia novamente governada por um autocrata que finge combater a corrupção, sendo ele mesmo a raiz do problema que atinge o cerne do país. O governo ineficaz de Putin não pode mais se valer do prestígio de ter enfrentado as dificuldades econômicas russas entre 2000 e 2007. Ele mergulhou o país de volta na situação de onde veio, enquanto Putin se concentra mais na segurança do regime do que em realmente melhorar o país. Segundo a conversa, os erros de Putin condenam a Rússia a ser pouco mais que um apêndice de matérias-primas com armas nucleares da China. Pode nem mesmo se tornar isso, agora que a Rússia se alinhou com a Coreia do Norte. Tudo isso se junta a uma falta de coesão na Rússia
podendo causar um colapso ideológico, além dos problemas econômicos, de infraestrutura e de mão de obra já discutidos. Yuri Olinik, que lidera a pesquisa no Centro Analítico de Estudos Estratégicos da Ucrânia, certamente parece pensar assim. Falando ao Centro de Mídia da Ucrânia, Olinik diz: a Federação Russa já começou seu caminho para o colapso. Agora vemos uma grande diferença entre o que finge ser, um Estado totalitário poderoso, que pode prender em massa todos os opositores e destruir pessoas. Na realidade, é perceptível que o governo não está controlando os representantes da elite, as pessoas próximas a ele e sua influência em várias regiões. Em suma, o Kremlin está perdendo controle sobre a vasta Federação Russa. Olinik continua a apontar confrontos entre as forças de segurança chechenas e dagestanes, territórios que deveriam estar sob domínio russo. Líderes de nações do Império Russo estão se distanciando da dependência de Moscou para auxílio. O Tajiquistão, um aliado de longa data da Rússia, está enfatizando a necessidade de confiar em seu próprio poder, em vez do russo, diante de ataques de drones e desastres naturais, segundo o analista. Vemos o centro do império, que sempre foi o centro do totalitarismo, bem como sua única ideologia, não funciona mais, Olinikats. A perda de controle do centro do Império Russo sobre os estados que domina ou é aliado apenas acelerará o colapso da Rússia. O Conselho Atlântico mencionou isso como um dos 5 cenários que a Rússia poderia enfrentar no futuro, em fevereiro de 2024. Sob um título impactante que sugere que a Rússia pode enfrentar caos, guerra civil e libertação de colônias, a organização destaca várias questões já mencionadas neste vídeo. A economia em ruínas, o número explosivo de mortes em uma guerra para acalmar o ego de Putin e expandir um suposto império no limite, e as frustrações do povo dentro da Rússia e nos territórios que controla podem influenciar nos próximos anos, levando a uma Rússia que é uma sombra de si mesma. O Conselho Atlântico afirma que esse cenário pode parecer fantasioso, mas relembra que a Rússia experimentou 2 grandes instâncias de agitação social apenas no século XX, a queda dos czares e o surgimento das ideias comunistas que originaram a União Soviética. Ocorreram na década de 1910. 70 anos depois, a União Soviética colapsou. Quase 35 anos após o colapso da União Soviética, vemos a Rússia repetir vários dos mesmos erros. A economia danificada e o isolamento crescente do mundo podem causar danos suficientes por si só. Some uma infraestrutura em ruínas a essa mistura e terá o potencial para uma população tão insatisfeita que se rebela contra Putin. Mesmo sem uma rebelião, haverá menos russos para sustentar o país no futuro. Centenas de milhares morrem na guerra e as pessoas não têm filhos suficientes para sustentar a Rússia. A incompetência política e a corrupção proposital corroeram o Kremlin, fazendo com que os países que a Rússia deveria controlar sob seu império escapem de seu domínio. Por fim, a Rússia, desesperada, está recorrendo a um dos países mais isolados do mundo para apoiar seu exército e suprir a mão de obra que tanto necessita. Independente do resultado na Ucrânia, a Rússia está longe de ser um país saudável, apresentando características de uma nação quebrada à beira da implosão. Qual sua opinião sobre o futuro da Rússia? A Federação Russa está à beira de se desintegrar devido às políticas de Putin ou conseguirá sobreviver aos problemas e se tornar mais forte no futuro? Compartilhe suas opiniões nos comentários e obrigado por assistir. Agora vá e confira: a Rússia seria removida do mapa se fizesse isso. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.